Já pararam para pensar por que algumas religiões ao longo da história parecem estar ligadas a guerras, enquanto outras, tipo o budismo, simplesmente não têm isso no seu histórico? Pois é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos mergulhar fundo nas diferenças cruciais entre o budismo e o monoteísmo para entender de onde vêm essas visões tão opostas sobre conflito e paz. E aqui a gente já começa com uma contradição que marca a história da humanidade, né? A religião, para muita gente, é sinônima de paz, de conforto, mas, ao mesmo tempo, ela já foi usada como justificativa para inúmeros conflitos. A pergunta que fica é: como pode a mesma fonte levar a caminhos tão opostos? E não precisa ir muito longe. Conflitos recentes no Oriente Médio, por exemplo, mostram como essa realidade é complexa. Mesmo que os deuses ou as escrituras não peçam guerra, a luta acaba sendo vista como um jeito de defender a própria fé. Isso mostra como a linha que separa a devoção do conflito pode ser bem fininha. Então, isso tudo nos traz a pergunta central da nossa análise de hoje. Por que algumas religiões historicamente justificaram a guerra e outras, como o budismo, nunca entraram numa guerra religiosa? A resposta, adianto, não é nada simples. Ela está, na verdade, bem lá no fundo, na raiz dos ensinamentos de cada uma sobre o que é o bem, o mal e a própria realidade. Bom, para começar a entender isso, o primeiro ponto-chave está na forma como cada tradição define bem e mal. E, como a gente vai ver, as definições são, assim, água e vinho. Olha, o contraste aqui é gritante. De um lado, a gente tem a ideia de um padrão moral que é absoluto, universal, estabelecido por uma ordem divina. Certo é certo, errado é errado, ponto. Do outro lado, uma visão de que a moralidade é sempre relativa, sempre para alguém, dependendo totalmente da perspectiva. Nas tradições monoteístas, essa linha é muito clara. O bem é tudo aquilo que está alinhado com a ordem de Deus. O mal é o que vai contra essa ordem. E a partir daí, pode surgir uma necessidade, quase uma obrigação, de corrigir o que é mal, às vezes usando a força para defender essa ordem divina no mundo. Já o budismo, bom, a abordagem é completamente diferente. Bem e mal não são vistos como leis fixas do universo. São, na verdade, julgamentos que a gente faz, seja individualmente ou em grupo. A ideia não é impor uma ordem externa, mas sim entender as diferentes perspectivas. Certo, mas para entender por que essas éticas são tão diferentes, a gente precisa ir ainda mais fundo. A gente tem que olhar para as crenças fundamentais sobre a natureza da própria realidade. É aqui que as duas visões de mundo se separam de vez. Basicamente é o seguinte: o monoteísmo se baseia numa ordem mundial que foi divinamente criada, com uma estrutura e regras. Já o budismo se baseia na natureza essencial do que eles chamam de vazio, ou seja, a ideia de que essa estrutura toda que a gente percebe não é uma verdade absoluta. Isso, claro, leva a gente a uma pergunta. Se o objetivo não é alinhar o mundo a uma ordem divina, qual é o objetivo final no budismo? O que se está buscando alcançar com essa visão? A resposta é um estado de ser, conhecido como iluminação. E um Buda é exatamente isso, alguém que se tornou iluminado. Não é sobre ganhar um prêmio depois da vida, mas sim sobre uma transformação da consciência, aqui e agora. E o que seria o conteúdo dessa iluminação? Bom, pode ser resumido em 3 entendimentos profundos. Todas as coisas são impermanentes, todas as coisas são vazias, todas as coisas são sofrimento. Parece pesado, mas em essência é sobre conseguir ver a realidade como ela realmente é, sem os rótulos e julgamentos que a gente vive colocando em tudo. E esse conceito de vazio é super importante. Atenção, não tem a ver com niilismo, com a ideia de que nada existe. Pelo contrário, é sobre a natureza essencial da realidade. Um lugar onde padrões absolutos, como bem e mal, simplesmente não existem. É a libertação dos nossos próprios julgamentos pessoais. É daí que vem a liberdade interior. Então, com visões de mundo tão fundamentalmente opostas, é de se esperar que os caminhos para se alcançar a paz também sejam completamente diferentes. E são mesmo. De um lado, no monoteísmo, o objetivo da paz pode ser o de estabelecer a ordem divina no mundo lá fora. Do outro, no budismo, o objetivo é alcançar a paz aqui dentro, simplesmente, abandonando o julgamento que é a raiz de todo o conflito. Ok, mas como é que se alcança essa tal paz interior na prática?
Existe um exemplo bem interessante numa escola budista específica, a Jodo Shinshu, que mostra como esse caminho foi, digamos, democratizado para ser acessível a todo mundo, e não só para monges. Essa tradição, a Jodo Shinshu, basicamente identifica dois caminhos para a iluminação. O primeiro é o caminho dos sábios, que atinge a iluminação pelo próprio esforço, com muita disciplina, renúncia, o caminho tradicional dos monges. Mas tem um segundo caminho, ser guiada até lá por um método estabelecido por um Buda. Esse segundo caminho, da Jodo Shinshu, foi ensinado justamente como um meio de salvação para quem não pode ou não quer virar monge e seguir aquele caminho super difícil dos sábios. Ou seja, foi uma forma de abrir a porta para pessoas comuns. E muito disso se deve a um mestre chamado Shinhan. Foi graças a ele que a salvação budista se tornou algo acessível a todos, e não só um grupinho seleto. A ideia dele era que a iluminação não podia ser um privilégio de uma elite espiritual. E como uma filosofia tão complexa se tornou acessível? Através de um único método, bem simples, o Nenbutsu. Basicamente, o ato de entoar o nome de Buda. É um gesto de confiança, uma forma de se conectar a algo maior e ser guiado. E tudo isso nos deixa com uma última reflexão. Se o conflito, seja no mundo ou dentro da gente, começa com esse julgamento absoluto do que é certo e errado, onde será que a paz começa? Talvez ela comece justamente no movimento contrário, em questionar as nossas próprias certezas.